teórico comunista italiano Giorgio Napolitano morre aos 98 anos. Dissidência das Farc tem ações ofensivas na Colômbia após atentados. Sindicato Automotivo dos Estados Unidos amplia greve. Biden diz que visitará trabalhadores. Porto de Dena troca barcos por escombros e copos. Papa Francisco pede à Europa que salve migrantes no mar. Trabalhadores peruanos encontraram tumba em obra de tubulação de gás calor, marca último dia de greve no Rio de Janeiro. Motorista de app tem carro roubado. É abandonado na estrada e caminha 2 quilômetros para pedir ajuda. No Ceará, e ainda TSE formou maioria para manter a decisão que tornou Bolsonaro inelegível. E a partir de agora, no Boa Tarde Mundo. Boa tarde, mundo. Começando nesse sábado, já trazendo a informação que autoridades colombianas confirmaram 5 feridos em um estado grave após novo atentado com carro-bomba no país. Nesta sexta-feira, o alvo foi uma delegacia de polícia, horas antes do estado maior central, maior descendência da guerrilha das Farc, anunciar a suspensão das ofensivas, às vésperas da instalação de uma mesa de negociações de paz. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba contra uma delegacia de polícia nesta sexta-feira na Colômbia. Este foi o segundo ataque do tipo em 3 dias atribuído a dissidentes das Farc que negociam a paz com o governo. O que aconteceu aqui foi uma ação terrorista contra a população civil, contra os cidadãos. Como resultado deste ataque insano, 5 pessoas ficaram feridas e estão atualmente em um hospital do município de Jamundí. De acordo com a polícia, os 5 feridos são civis e um deles se encontra em estado grave. Segundo o presidente Gustavo Petro, rebeldes lutam contra a força pública no departamento de Valle del Cauca, onde o ataque foi registrado, em represália por sua ofensiva militar para atingir o narcotráfico. Após os atentados com carros-bomba, o Estado Maior Central, maior dissidência da guerrilha das Farc, anunciou a suspensão das ofensivas às vésperas da instalação de uma mesa de negociações de paz em outubro. Mudando de assunto, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que vai viajar a Michigan na próxima semana para visitar trabalhadores automotivos. Em greve, o sindicato UAW ampliou a paralisação, chegando a cerca de 5.600 trabalhadores de 20 estados. No parks! No pay! No parks! O Sindicato de Trabalhadores do Setor Automotivo dos Estados Unidos ampliou nesta sexta-feira uma greve contra 2 das 3 maiores montadoras do país. O presidente do sindicato United Auto Workers, Shawn Fain, anunciou a paralisação nos 38 centros de distribuição de peças de reposição americanos da General Motors e Stellantis, as 2 empresas com as quais as negociações estão suspensas. Our stand-up strike strategy is designed to do one thing. Nossa estratégia de greve é projetada para fazer uma coisa: ganhar contratos recordes após anos de lucros recordes. Estamos focados em movimentar as empresas na mesa de negociação. Isso significa manter a nossa flexibilidade e nossa alavancagem para escalar conforme necessário. Podemos e faremos de tudo se nossa liderança nacional decidir que as empresas não estão dispostas a mudar. Segundo estimativas dos sindicalistas, cerca de 5.600 trabalhadores de 20 estados aderiram à paralisação. Convidado a apoiar os trabalhadores dos piquetes, o presidente americano Joe Biden anunciou planos de ir até Michigan na terça-feira para participar de um ato em solidariedade aos grevistas. Mais cedo nesta semana, o democrata disse em um evento da ONU que o recorde dos lucros das empresas deveria refletir em melhores contratos para os trabalhadores. Ao contrário de outros grandes sindicatos, o United Auto Workers ainda não declarou apoio a Biden para a reeleição. Agora, uma triste notícia, que morreu nesta sexta-feira o histórico
líder comunista e ex-presidente da Itália, Giorgio Napolitano. Ele recebeu diversas homenagens de membros da classe política do país. O ex-presidente da Itália, Giorgio Napolitano, líder histórico do Partido Comunista e promotor da construção europeia, morreu nesta sexta-feira aos 98 anos. Ele foi homenageado por diversos membros da classe política do país. Napolitano nasceu durante a ditadura de Benito Mussolini e trabalhou ao lado de diversos primeiros ministros em uma Itália de governos cronicamente instáveis. O atual presidente italiano, Sergio Mattarella, lembrou o compromisso europeísta de Napolitano, que foi deputado no Parlamento Europeu, onde travou batalhas importantes pelo desenvolvimento social, pela paz e pelo progresso na Itália e no continente. O Papa Francisco afirmou em um telegrama enviado à viúva que o ex-presidente dedicou a atividade política para proteger a união no país. Considerado durante anos o fiador da estabilidade na Itália, Napolitano foi eleito em 2006. Ele precisou administrar um período particularmente turbulento da política italiana, marcada por várias renúncias, entre elas de Silvio Berlusconi. O ex-presidente fez parte dos grupos universitários fascistas, como a maioria dos estudantes em tempos de Mussolini, mas a partir dos 17 anos se juntou a um grupo de resistência comunista. Ele foi eleito deputado pela primeira vez em 1953. Nossas humildes solidariedades. Agora, um breve intervalo. E a seguir, Porto de Derna troca barcos por escudos e copos. E também, Papa Francisco pede à Europa que salve migrantes no mar. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Não sai daí! Voltando agora, e Michel Soares de Souza, motorista de aplicativo de 28 anos, teve queimaduras de 2º grau nos pés por caminhar quase 2 quilômetros depois de ser abandonado na estrada por assaltantes que levaram o carro dele no último domingo, dia 17, em Chorozinho, interior do Ceará. A nossa fonte é o profissional, disse que recebeu uma corrida no valor de R$ 208 solicitada por 2 homens. O trajeto era de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, onde a vítima mora, até a cidade de Russas, interior cearense. A viagem duraria 2 horas, se não tivesse sido interrompida por uma abordagem dos assaltantes. Mudando mais uma vez para falar sobre o Papa Francisco, que pediu que governantes europeus resgatassem migrantes precisam ir ao mar para escapar de conflitos. O discurso veio em um momento sensível de debate na região e fez parte de sua visita à cidade francesa de Marselha para tratar de migração no Mediterrâneo. Em Marselha, nesta sexta-feira, o Papa Francisco ressaltou que governos europeus devem resgatar os requerentes de asilo que vão ao mar para escapar de conflitos. A primeira viagem em séculos de um Papa à cidade portuária francesa tem como objetivo tratar a questão de migração no Mediterrâneo. Não possiamo più assistere ai drammi. Não podemos nos resignar a ver seres humanos tratados como moeda de troca, presos e torturados de maneiras atrozes. Não podemos mais assistir à tragédia dos naufrágios causada pelo tráfico cruel e pelo fanatismo da indiferença. As pessoas que correm risco de se afogar quando abandonadas nas ondas devem ser resgatadas. É um dever da humanidade. É um dever da civilização. É um dever de civiltà. A fala do Papa vem em um momento sensível de debate na região. O aumento de barcos de migrantes vindos do norte da África, na pequena ilha italiana de Lampedusa, na semana passada, provocou indignação na Itália. A Europa busca maneiras de como compartilhar a responsabilidade migratória.
As condições desesperadas que levam muitas pessoas a deixarem suas casas para uma nova vida e os riscos que correm têm sido um tema-chave durante a década de Francisco à frente da Igreja Católica. No domingo, o pontífice falou no Vaticano que a migração representa um desafio que não é fácil, mas que deve ser enfrentado em conjunto. Antes de encerrar nosso segundo bloco, presta atenção nessa notícia sobre o Porto de Derna, que já esteve cheio de barcos, mas agora tem escombros, cadáveres, que são retirados lentamente por equipes de resgate. Há cerca de 10 dias, o Porto de Derna abrigava barcos de pesca e mercantes, mas as inundações que devastaram esta cidade do leste da Líbia transformaram o local em um depósito de escombros e cadáveres. No porto, não há mais trabalhadores nem pescadores e poucas embarcações estão atracadas. Apenas equipes de busca e resgate locais e internacionais se esforçam para recuperar corpos. De acordo com um balanço oficial provisório, mais de 3.300 pessoas morreram nas inundações e milhares ainda estão desaparecidas. Enquanto eu pilotava meu rebocador, tudo estava correndo tranquilamente e, do nada, o barco balançou como nunca antes. Sentimos que a situação tinha mudado completamente. Os funcionários disseram que as coisas não pareciam certas. O nível da água subiu cerca de 1,5 metro acima do cais, varreu carros, veículos e maquinário. Os esforços de resgate no mar também continuam ao longo da costa de Derna, para onde vários corpos foram arrastados pelas correntes mais a leste. Destruída por divisões internas desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia relegou a segundo plano a manutenção de infraestruturas vitais, como as barragens de Derna, que apresentavam rachaduras há mais de 20 anos. As inundações foram provocadas pelo rompimento de 2 represas localizadas na parte alta da cidade depois da passagem da tempestade Daniel. Segundo e último intervalo para a reta final do Boa Tarde Mundo. E a seguir, trabalhadores peruanos encontraram tumba inca em obra de tubulação de gás. E ainda TSE forma maioria para manter a decisão que tornou Bolsonaro inelegível. A pausa é rapidinha, então não saia que nós já voltamos. BTM de volta do intervalo. E moradores do Rio de Janeiro compartilham suas opiniões sobre as altas temperaturas registradas no inverno, atípicas para esta época do ano. Sexta-feira, o último dia de inverno no Rio de Janeiro. Mas se engana quem pensou em frio. A estação foi marcada por dias quentes. A última semana foi de temperaturas altas, principalmente por conta de um bloqueio atmosférico que impediu a chegada de frentes frias. Estamos no fim do inverno, então era para estar uma temperatura de 19, 20, até no máximo 22, 23 graus. Está atingindo picos de 35 graus, então é muito calor. Na prática, a gente que está aqui na praia sofre muito porque, combinada a essa onda forte de calor, também tem a baixa umidade do ar, né? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o inverno de 2023 foi um dos mais quentes desde 1961. O INMET afirmou que o cenário pode ser resultado dos primeiros reflexos do fenômeno El Niño em pleno inverno, aliado aos efeitos do aquecimento global. Normalmente o Rio de Janeiro é verão quase sempre, né? Então a gente está acostumado com calor, mas esse ano realmente, para ser em pleno inverno, 40 graus é complicado. A gente vê aí o efeito estufa acontecendo na nossa casa, né? O Sistema Alerta Rio recomenda aos cariocas e turistas que em dias de extremo calor evitem ambientes fechados, aglomerações e exercícios ao ar livre entre 11 e 16 horas. Autoridades sanitárias aconselham a ingestão de bastante líquido, frutas, legumes e vegetais, além do uso de soro para hidratar nariz e olhos, protetor solar e roupas leves. Descoberto
de uma tumba pré-hispânica em Lima interrompeu a obra de tubulação de gás. 6 crianças estão entre os corpos encontrados. Uma equipe de trabalhadores que escavava em uma rua de Lima para a instalação de tubulações de gás encontrou por acidente 8 fardos funerários de uma cultura pré-hispânica entre 800 e 1000 anos de antiguidade. As tumbas pertencem a um grande cemitério do período e foram descobertas enquanto os trabalhadores da empresa de distribuição de gás removiam terra de uma rua do populoso distrito de Caraballo, no norte da capital peruana. Elas têm entre cerca de 1.800 anos. Estamos falando do início do período intermediário tardio, ou seja, é pré-inca e tem relação com as sociedades Istma. 6 crianças estão entre os 8 corpos. O fenômeno climático El Niño pode ter influenciado na morte delas, cujas idades variam entre 2 e 3 meses. Entre os objetos colocados como oferendas nas tumbas, havia dezenas de vasilhas de cerâmica nas cores vermelha e preta, uma espada de madeira e cuias de casca de abóbora. Em Lima, existem mais de 500 sítios arqueológicos, entre os quais se destacam dezenas de huacas, locais sagrados dos incas e cemitérios construídos pelos antigos moradores. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou para rejeitar o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Vou chamar aqui agora Rodrigo Jesus, que detalha para a gente. Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde, Eduarda. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou para rejeitar o recurso de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que tornou inelegível por 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso voltou à pauta na Corte Eleitoral, desta vez em um julgamento virtual nesta sexta-feira, mais de 2 meses depois da decisão dos ministros pela condenação do político do PL. O plenário virtual é um formato de deliberação em que os ministros apresentam seus votos na página eleitoral da Corte e o julgamento termina às 23h59 do dia 28 de setembro. A defesa de Bolsonaro buscou reverter a determinação que, na prática, vai impedir que o ex-presidente de se candidatar nos próximos pleitos. Acompanha o voto do relator contra o recurso a ministra Carmen Lúcia e os ministros André Ramos Tavares e Alexandre de Moraes. Veja agora o histórico do ocorrido. O recurso foi apresentado ao próprio TSE em agosto após o tribunal publicar o chamado acordão, decisão elogiada dos ministros. A defesa apresentou o chamado embargos de declaração, um tipo de recurso que busca questionar pontos não suficientemente esclarecidos ou omissos e contradições dentre os votos apresentados. Após 4 sessões de julgamento, o TSE condenou o ex-presidente à sanção de inegibilidade por ataques sem prova ao sistema eleitoral. O então presidente e pré-candidato à reeleição, Bolsonaro, fez declaração sem provas que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. A reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo e nas redes sociais de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro disse ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral. Com a decisão, Bolsonaro fica impedido de participar das eleições de 2024, 2026 e 2028. Em tese, estará apto a concorrer em 2030 por uma diferença de 4 dias. Isso porque a inegibilidade será contada a partir de 2 de outubro do ano passado. A inegibilidade é aplicada por meios administrativos no cadastro e passará a constar um código, o chamado Código de Atualização do Sistema Eleitoral, que indica a restrição dos direitos políticos de Bolsonaro.
A informação fica gravada no banco de dados da Justiça Eleitoral e se, eventualmente, houver uma tentativa de candidatura a cargo político, o eventual registro pode ser contestado por outros candidatos, o Ministério Público Eleitoral e partidos. O ex-presidente não será preso por conta deste caso, porque essa ação do TSE não tem âmbito penal. Além de recorrer ao próprio TSE, a defesa de Bolsonaro pode acionar o Supremo Tribunal Federal, apresentando o chamado recurso extraordinário, que pretende questionar pontos da decisão do TSE que viola a Constituição. Neste caso, os embargos de declaração servem como uma espécie de contestação prévia, que é um requisito para um pedido à Suprema Corte. Benedito Gonçalves analisou ponto a ponto do recurso e concluiu não haver nenhum cerceamento de defesa no caso. Além disso, rejeitou todos os argumentos processuais dos advogados do político do PL. Para o ministro, o recurso tem argumentos que buscam minimizar a gravidade do ato de Bolsonaro. Divulgou informações falsas sobre fraudes eleitorais inexistentes, supostamente envolvendo grotesca adulteração de votos na urna eletrônica, desencorajou o envio de missões de observações internacional ao argumento de que serviria para encobrir uma farsa e, por fim, insinuou haver legitimidade das Forças Armadas para impedir o êxito de uma imaginária conspiração do TSE contra sua candidatura, associado a todo tempo à eventual vitória do adversário, já que naquela época estava à frente dele nas pesquisas, afirmou. No entanto, o relator há uma comprovação de que Bolsonaro praticou a irregularidade e, por isso, ele deve ser responsabilizado. A responsabilidade pessoal do embargante foi fixada com base nos atos que comprovadamente praticou ao se valer da prerrogativa de presidente da República e de bens e serviços públicos em grave violação e deveres funcionais como objeto de esgarçar a confiabilidade do sistema de votação da própria instituição que tem a atribuição constitucional de organizar a eleição. Portanto, persiste um empenho do embargante em tratar a minuta do decreto do Estado de Defesa como elemento decisivo para a declaração da inexigibilidade não contra o lastro no julgamento, ponderou. Para Benedito Gonçalves, a minuta do golpe encontrada com Anderson Torres, com planos para uma tomada de poder inconstitucional, foi devidamente levada em conta no julgamento em junho. Na hipótese dos autos, comprovou-se que o ex-ministro da Justiça do governo do embargante tinha em seu poder, sem maior preocupação, uma minuta que propunha como reação uma fraude eleitoral inexistente, decretar o estado de defesa no âmbito do TSE. Esse fato foi supesado por conta do ministro e da ministra que participou do julgamento, completou. Duda, eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. Até uma próxima. E o Boa Tarde Mundo vai ficando por aqui. Para rever todas as reportagens, só voltar aqui no nosso canal do YouTube. E segunda-feira temos reportagem com Caio Teres. Fica ligadinho.